Você já teve dificuldade em aprender alguma coisa? Você já leu algum livro e no final você não sabe o que dizer sobre aquele livro? Você já estudou uma matéria incessantemente e no final das contas aquilo não resolveu para nada porque você continuou estudando, estudando, estudando e esquecendo o único tópico que você precisa se lembrar? Mas é claro que você deve ter conhecido aquele seu amigo mais esperto que qualquer coisinha que ele via, ele já lembrava de imediato. Todas as matérias da escola ele ia bem, não era em uma em específico, mas em todas. Ou então aquela pessoa que em uma certa matéria específica ele desempenhava muito fora do padrão, até mesmo os professores muitas vezes não sabiam o que que era aquilo que aquele aluno estava falando, estava querendo desenvolver. Mas por que isso acontece? Porque muitas pessoas querem aprender rápido as coisas, querem aprender alguma coisa, se esforçam e não conseguem, enquanto outras parece que têm uma facilidade incrível com isso. Bom, você verá isso no vídeo de hoje, o segredo de como os gênios aprendem. O que acontece quando nós falamos esse termo gênio é que existem duas categorias, existem as altas habilidades e a superdotação. A superdotação é uma condição onde eu também me enquadro, que o cérebro é mais desenvolvido, ele é maior ou é mais denso. Quando eu quero dizer mais denso, ele é mais pesado porque tem mais neurônios, mesmo tendo o mesmo tamanho. Às vezes tem um tamanho maior, ou às vezes partes específicas do cérebro têm um tamanho maior, e isso acaba dando um privilégio, acaba conferindo a aquele indivíduo ter um cérebro mais potente, com mais habilidades do que pessoas comuns. Eu vou dar um exemplo: ter um corpo caloso maior dentro do seu cérebro vai facilitar a transmissão dos neurônios do lobo esquerdo para o direito. As mulheres naturalmente têm mais isso. Por isso que mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo, conseguem lidar melhor com as pessoas e conseguem também imitar e simular situações que são puramente teatrais. Já homens geralmente têm o cérebro mais desenvolvido na parte de raciocínio filosófico ou matemático. Porém, o superdotado é aquele indivíduo que consegue ter um cérebro mais desenvolvido do que o padrão comum. Mas é claro, nem tudo é biologia ou sorte de ter nascido privilegiado. Existem também as altas habilidades. Altas habilidades são pessoas comuns que, por tentarem por tentativa e erro, e por muito esforço, por muitas horas de aprendizado, acabam desenvolvendo uma habilidade extraordinária que concorre com indivíduos que têm superdotação. E ao longo do tempo, esses indivíduos, tanto quem tem superdotação quanto quem tem altas habilidades, acabaram aprimorando técnicas de aprendizado para conseguirem aprender com uma maior velocidade, sem precisar lerem vários livros, estudarem várias aulas, palestras e ficarem horas se dedicando àquele único assunto. Pasmem, ninguém gosta de estudar tanto assim. Nem mesmo gênios, nem mesmo pessoas altamente habilidosas, ninguém gosta de ficar se esforçando, de ficar lendo. Isso dói, isso desgasta a retina. Depois você vai ter que usar óculos do grau 5. Então, é um esforço aquilo ali. E quanto mais você esforça, você quer ver mais resultados. Você sempre vai querer fazer o esforço mínimo para ter o ganho máximo. O que acontece é que os gênios naturalmente já faziam um método próprio. Todos eles tinham em comum esse método próprio de aprendizagem, que eles não sabiam comunicar como que eles faziam, eles apenas faziam, era natural deles. Já os indivíduos com altas habilidades perceberam isso, começaram a replicar esse método e começaram a não precisar mais ter várias horas, 1000 horas, 10.000 horas imergido dentro de um assunto para poder se dizer especialista ou suficientemente gabaritado para que possa praticar um certo assunto. O que acontece é que se descobriu que não importa quem você seja, em média você vai perder 90% do seu estudo. Sim, todo o seu tempo de dedicação você só vai reter 10%. Isso é quase nada. Mesmo assim, ainda vemos pessoas que naturalmente têm um poder de memorização extraordinário, que veem um assunto uma vez e consegue replicá-lo quase que pro resto da vida. Depois de ler um texto longo, consegue dizer o que tem em cada parágrafo. Atores que leem uma vez só o roteiro e conseguem já fazer a peça inteira. Como que eles conseguem fazer isso se nós temos apenas 10%? Essas pessoas são diferentes por acaso? Não. O que ocorre é que o nosso cérebro é muito complexo e ele acaba jogando a maior parte das informações
pro fundo da sua mente, é onde você não vai lembrar delas, e ela só traz à tona esses 10%. Essas pessoas que parecem ter uma grande memória, elas conseguem fazer uma conexão melhor entre esses 10% com o resto da informação. Então, com base nessa pequena informação que eles lembram, eles acabam lembrando de todo o resto. Ok, deixe-me dar um exemplo para que isso fique um pouco mais nítido. Eu ingressei na faculdade de Direito. Eu realmente vi como melhor opção para o meu futuro. Mas alguns meses depois de ter ingressado nessa faculdade, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E bom, sei lá, vamos esperar para ver mais exames. E o que acontece é que os médicos falaram que não iam mexer, não iam fazer nada, porque o nódulo numa categoria ele ainda estava muito pequeno. Ou então eles iam esperar crescer. E estava crescendo muito rápido esse nódulo. Então uma categoria bem baixa, já subiu muito em pouco tempo. E eles, não, vamos esperar crescer. Mas só que se crescesse mais, ia estar numa categoria realmente preocupante. E aí eu pensei, Deus me deu alguns dons. Deus dá dons para as pessoas, para todas as pessoas. Ele me deu uma capacidade muito incrível de aprender as coisas. E honestamente, esses médicos, não sei. Eu, no lugar deles, não faria isso. Bom, então já que Deus me deu esse dom, eu vou usar esse dom para estudar medicina. Bom, comecei a ver vídeos, comecei a estudar com livros e ler livros e livros e livros. Aí eu ia para um sebo, pegava um livro de medicina que falava sobre câncer e começava a ler esse livro e eu falava: "Nossa, que coisa fantástica que eu aprendi aqui". E eram livros extremamente complexos, mas de verdade, hoje em dia eu lembro muito pouco do que eu estudei. Na verdade, eu lembro de trechos de algumas informações sobre o câncer. A que mais me impactou foi quando eu soube que o câncer em contato com oxigênio, ele morria. Bom, as células cancerígenas, elas morriam, desapareciam, explodiam quando o oxigênio entrava em excesso dentro das células cancerígenas. Atualmente eu não lembro de todos os vídeos que eu vi sobre medicina, não lembro de todas as aulas que eu fiquei buscando na internet, não lembro de muitos cursos que eu fui fazer, que sim, eu fiz cursos de medicina também em paralelo, não lembro de todas as páginas dos livros que eu li, mas eu lembro de poucos trechos de informação que me foram úteis na época para solucionar o meu problema, da época. E isso para mim é mais do que o suficiente, e foi mais do que o suficiente. Até hoje, quando alguma pessoa próxima a mim descobre que eu tive essa parte de estudar sobre medicina e começa a me perguntar sobre alguma coisa, eu vou lembrando e vou puxando da memória coisas que eu nem lembrava que eu lembrava. Eu nem sabia que eu sabia, eu já tinha esquecido, mas estava lá armazenado no fundo da minha mente. Bom, eu acho que todos vocês devem imaginar que a diferença entre estudar para direito e estudar para medicina é uma diferença entre o céu e a terra. A única semelhança é que os dois se tocam no horizonte. E mesmo assim eu consegui fazer direito e estudar em paralelo medicina. Deixa eu colocar aqui agora um exemplo que seja mais de fácil compreensão para vocês, algo mais dentro do universo de cada um. Todo mundo já foi para a escola e teve um pouco de dificuldade com a fórmula de Bhaskara. E todo mundo, não foi só eu, todo mundo sempre se pergunta para que raio serve a fórmula de Bhaskara. Honestamente, eu não sei. Uma vez eu vi uma resposta do tipo: "Ah, se você estiver na NASA, eu não sou astronauta, eu não sou astronauta para estar na NASA". Todo mundo já fez mil e uma dessas fórmulas de Bhaskara que o professor passava exercícios, exercícios e mais exercícios e ninguém ficou bom naquilo, ninguém ganhou as Olimpíadas da matemática, ninguém ficou bom naquilo. E depois do ensino médio todo mundo esquece daquilo. Mas agora veja como um gênio estuda. Ao invés do que passar 10.000 horas fazendo vários teoremas de Bhaskara por aí, vários exercícios maçantes, ele se dedica um dia às vezes, ou então 2 horas. Nesse tempo ele vai checar a fundo o que é aquilo. Por que fórmula de Bhaskara? Quem que é esse tal Bhaskara que fez essa fórmula? Para que ele fez essa fórmula? Por que é usada? Qual que é o impacto disso na vida real? Sabe, o que isso é de verdade? Aí ele descobre quem foi Bhaskara, quem foi esse matemático, qual foi a vida dele, qual foi os desafios dele, por que ele decidiu fazer essa fórmula de Bhaskara, por que ele fez esse teorema,
Como que ele comprovou que isso estava certo? Como que você me prova que essa fórmula está correta, que sempre que você for aplicar ela, ela estará correta? Então ele vê tudo, a cadeia, ele fica ciente do assunto. E quando um gênio faz isso, ele cria um teatro mental, aonde ele consegue se colocar no lugar do próprio Bhaskara, ele consegue imaginar a época que ele vivia, os seus desafios, os seus conflitos, as pessoas que menosprezaram ele, as pessoas que deram ajuda para alçar a carreira dele, enfim. E com base nesse teatro mental, ele se consegue colocar no lugar do próprio Bhaskara, entender muito melhor o que é essa fórmula. E fazendo isso, ele consegue absorver melhor o conteúdo. Porém, mesmo assim, esse conteúdo absorvido, ele inevitavelmente vai para os 90% que serão esquecidos, serão guardados no fundo do baú do seu cérebro. Porém, quando esse teatro mental acontece, inevitavelmente haverá algum ponto de encontro que vai te se sensibilizar mais, ou vai te impactar por aquela descoberta que você vai achar, nossa, que coisa incrível, ou vai te impactar alguma coisa da vida do Bhaskara que a pessoa deve ter visto. E o que acontece é que será esse ponto de encontro que será lembrado pro resto da vida, os 10%. Mas é aí que está o pulo do gato. É com base só nesses 10% desse ponto de apoio e de contato que vai sensibilizar mais com toda essa jornada, com todo esse conteúdo aprendido, que vai te fazer lembrar de todo o resto. Isso se difere muito do estudo tradicional, porque enquanto as pessoas estão correndo quilômetros para poder chegar em um ponto simples, um gênio, o superdotado, ele vai simplesmente pegar um atalho e ir até esse mesmo ponto. E como superdotado, se eu puder dar uma dica final é: se você quer aprender alguma coisa, esqueça de aprender uma informação simplesmente porque você precisa. Goste da jornada e goste de simplesmente aprender sobre aquilo. Logo tu verás que irá aprender mais em menos tempo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe, deixe seu gostei. Fique com Deus e até a próxima.